Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos ao Masterclass de Python da Manage Engine. Eu sou o Gabriel, sou consultor técnico aqui na Manage Engine. E eu sou a Maria Vitória, faço parte do time de marketing. E hoje vamos apresentar o Masterclass de Python, dando alguns insights da utilização do Applications Manager na parte de monitoramento e observabilidade para a sua empresa. Alguns benefícios e alguns outros assuntos também. Bom, para dar início, eu vou falar um pouquinho aqui da nossa agenda. A gente vai começar falando sobre a observabilidade na sua empresa e a importância dela de ser aplicada, como ela é diferente do monitoramento por ser mais completa. Vamos falar da observabilidade nas aplicações, porque também ela é importante, né, para ter essa visibilidade mais completa quando você monitora as aplicações. Os pontos da cadeia de distribuição em aplicações em tempo real, impulsionando a agilidade através do aperfeiçoamento da sua abordagem em nuvem e uma abordagem à prova de falhas para o monitoramento da experiência digital. Então, nosso primeiro módulo é o impacto transformador da observabilidade full stack na sua empresa. E aqui a gente vai discutir um pouco sobre como a TI tem evoluído ao longo dos anos. E com isso em mente, a gente vai falar sobre a arquitetura de desenvolvimento de aplicações. Antigamente, os componentes do software, eles eram da arquitetura monolítica, ou seja, os componentes eles eram interdependentes entre si. Então, se alguma mudança precisava ser feita por alguma falha, algo que estava dando algum problema, para você modificar isso, você tinha que trabalhar em toda a base do código. Então, para uma pequena mudança, todo o código podia ser afetado. Então, era muito mais complicado lidar com isso. Atualmente, a gente vai para a arquitetura de microserviços. Então, os serviços eles são independentes. Então, se você tem uma parte que dá um problema, você vai diretamente nesse lugar que está com o gargalo e você modifica somente essa parte, sem afetar o restante. Então, isso é muito mais rápido e você vai diretamente na causa raiz. Então, é muito mais fácil e muito mais ágil para quem ali está lidando com os gargalos, com as modificações na sua interface. E aqui a gente mostra como o complexo se tornou a infraestrutura do nosso ambiente, né, de desenvolvimento de aplicações, por exemplo. Nós temos um exemplo de uma infraestrutura em cloud, com diversos servidores que estão interligados e que se comunicam para realizar o monitoramento dessa infraestrutura. E se comunicam. E aí, para a gente realizar o monitoramento dessa infraestrutura, é necessário uma ferramenta robusta, que consiga atender pontos cruciais. E isso é que o Applications Manager faz. Nesse exemplo, a gente mostra, né, que a experiência simplificada ao usar um dispositivo, a gente não para pensar o quão complexo a infraestrutura é por trás dessa aplicação. Então, a gente é exibido nesse slide. E quando algo dá errado, consertar é como procurar uma agulha num palheiro. Por quê? Porque quando ocorre um erro, para consertar esse erro sem o uso de um monitoramento ou sem usar a observabilidade de forma geral, é uma missão muito difícil. É necessário que a gente acione diversos times que trabalhem juntos para identificar um erro. E isso pode tomar tempo, então, né, e cada time também possui uma tecnologia e parâmetros diferentes. Então, para a gente encontrar o erro de forma assertiva, a gente precisa usar o monitoramento e a observabilidade que ajudam a agir em cima desse erro. E aqui a gente vai explicar um pouquinho da diferença da observabilidade e do monitoramento. Apesar deles andarem juntos, eles não são a mesma coisa. O monitoramento é, vamos dizer, uma parte da observabilidade, porque ele vai analisar os dados e vai, como diz o nome, monitorar os dados que são ali trazidos, né, pelo que você tem de aplicações que fazem
que junta, né, os dados em relatórios, em métricas, para que você consiga ter esses dados. A observabilidade, ela vai entender o contexto dos dados que foram trazidos pelo monitoramento. Então, ele vai ser muito mais abrangente, ele vai pegar esses dados e vai ligar aos pontos para entender as causas raízes desses dados. Então, ele vai entender o que levou esses dados a acontecerem. Então, ele vai entender todo o conjunto do seu ambiente. Então, nós dizemos que eles precisam trabalhar juntos para você ter um ambiente mais assertivo. E aqui nós vamos trazer os benefícios que a observabilidade vai trazer para você. Então, menor taxa de erro e interrupções. O MTTD e o MTTR são mais rápidos. O MTTD é o tempo de detecção. Então, o tempo para detectar uma anomalia ou uma invasão vai ser muito menor, porque você vai conseguir detectar mais rápido por você ter essa visibilidade mais abrangente em seu ambiente. Assim como o MTTR, que é o tempo para reparar caso haja uma invasão, caso haja algum gargalo ali no seu ambiente. Então, como a detecção é mais rápida, o tempo para reparar também vai ser mais rápido. Maior controle, visibilidade e resiliência, justamente porque como você tem essa visibilidade maior, você vai ter também uma maior resiliência, você vai conseguir ter um controle maior do seu ambiente. Menos custos de interrupção, justamente porque você vai ter esse maior controle, você vai interromper menos o seu ambiente, porque você vai conseguir detectar tudo com mais antecedência. Então, você vai precisar, não vai parar com tanta constância por erros que já foram evitados muito mais rapidamente. O maior ROI e satisfação do cliente, o ROI é o retorno sobre investimento. Então, se você investe em soluções que detectam os gargalos muito mais rápido, consequentemente, você vai ter muito menos paradas. Então, você vai ter muito menos prejuízos para a sua empresa. E isso também vai aumentar a satisfação do cliente, porque se a sua empresa não para ter que ficar arrumando as coisas, consertando coisas, o serviço do cliente também não vai ser interrompido. Então, ele vai ficar satisfeito com a sua empresa. E a inovação acelerada, porque a sua empresa vai estar ali de acordo com o mercado, sempre trazendo o melhor para o seu cliente. E aqui nós temos exemplos de alguns problemas enfrentados pelas empresas, né? O tipo 1 traz um exemplo de quando um usuário tenta acessar um site e por alguma razão ele é impedido, seja por um problema de conexão ou outro ponto que ele tenta fazer o acesso tem algum bloqueio e é informado que esse acesso, né, foi negado, a gente consegue, através do monitoramento de experiência digital, identificar qual seria esse problema. No tipo 2, nós temos uma aplicação e, após realizar o login nessa aplicação, navegar por ela, e durante esse navegamento a gente encontra um problema de lentidão, ou as abas não estão carregando como deviam carregar, a gente traz um problema para o usuário. E aí, através do monitoramento de desempenho de aplicações, a gente consegue identificar qual é o erro e tratá-lo da melhor forma possível. No tipo 3, temos um caso em que equipamentos de rede ou banco de dados apresentaram algum tipo de falha. Nós temos como analisar essa falha, né, entender o que está ocorrendo com esse equipamento de infraestrutura através dos monitores de infraestrutura. E o que a Manage Engine oferece? Nós podemos monitorar o desempenho de rede, fazer uma análise de largura e de banda de tráfego, fazemos a gestão e configuração, gerenciamento e análise de logs de firewall, o gerenciamento de desempenho de aplicações, a gestão de endereços IP e portas de switch, e também fazemos o monitoramento de armazenamento. Tudo isso a gente consegue fazer utilizando o Op Manager Plus, que é uma outra solução da Manage Engine,
focada na observabilidade full stack, e também utiliza a IA como um principal aliado para estar fazendo também essa parte de gestão da rede no geral. Aqui a gente vai entrar em um novo módulo para falar sobre a mudança digital por meio da observabilidade de aplicações. Aqui nós vamos explicar como as falhas nessas aplicações podem impactar o usuário. Então, aqui no primeiro caso, quando nós vamos fazer, por exemplo, um pagamento e o aplicativo, né, do banco trava. Então, você sabe, assim, que você está ali no último dia para fazer um pagamento de um boleto e o aplicativo do banco para. E você precisa fazer aquilo correndo. O que você faz, né? Tem que esperar, tem que, né, fechar a aba, daí voltar mais tarde, tentar fazer o pagamento de novo. Às vezes não volta, você tem que recorrer a ir talvez no banco presencial. Então, isso acaba atrapalhando, né, a sua experiência. O segundo caso é erros ao acessar sites de e-commerce. Então, às vezes, frequentemente, nós temos dias que são mais concorridos, como uma Black Friday, ou ingressos de show que, né, muita gente está procurando. Então, quando você entra nesses sites, começa a travar, começa a ter muita fila, e aquilo ali não anda, daí, de repente, cai, você tem que entrar de novo, seu lugar na fila volta. Então, né, a experiência do usuário geralmente fica muito ruim. E o enfrentamento de interrupções ao acessar plataformas de streaming, também, que às vezes acontece da gente estar ali tentando assistir um filme, uma série, e começa a travar ou começa a cair, também por, às vezes, ter muita gente acessando a plataforma, ser um episódio muito concorrido, um filme muito concorrido, e a plataforma não aguenta a quantidade de usuários ali que se esperava. Então, todos esses são falhas que, né, a verdade é que a empresa tinha que estar preparada para lidar ao fazer o estudo dos seus usuários, porque era algo de se esperar. E, às vezes, elas não estão preparadas para isso. E como funciona a observabilidade das aplicações na infraestrutura moderna? Então, inicialmente, nós temos um ambiente onde temos uma aplicação, o banco de dados, né, como essa aplicação foi realizada, usando que linguagem, e como que a gente faz o monitoramento, né, a observabilidade dessa aplicação. Algumas métricas, alguns dados como o uso de CPU, a resposta, o tempo de resposta, o tempo de conexão dessa aplicação, são geradas métricas referente a isso. Eles são importados para um monitor, para um console. Aqui, por exemplo, seria o Applications Manager. Então, essas métricas, esses dados, eles são coletados. E após a coleta desses dados, é feita uma análise em cima desses dados. Então, a gente identifica quais seriam os problemas, quanto de desempenho, quanto de CPU está sendo utilizado nessa aplicação. Né? E após essa análise dessas métricas, dos dados, fazendo um comparativo, inclusive, entre eles, a gente consegue identificar os erros e atender uma SLA, uma solução referente ao erro que está ocorrendo, por exemplo. E no Applications Manager, a gente também consegue fazer uma varredura do nosso ambiente, certo? A gente consegue varrer remotamente a infraestrutura de TI, usando uma descoberta de rede. A gente consegue entender que como as aplicações e os serviços da sua arquitetura, né, do ambiente, eles se conectam e se comunicam, e também solucionar os problemas operacionais e entender esses problemas através do nível de host e da instância. Então, a gente também tem métricas referente a isso. Então, como funciona? Né? Digamos que um workflow, assim, como funciona o flow dessa parte de descoberta? É realizada a descoberta do ambiente, seja de aplicações, de dispositivos de rede. Após a descoberta, é realizada uma configuração no console do Applications Manager para identificar o que seria o threshold de cada aplicação, para trazer alertas posteriormente. Então, é feita a configuração, o monitoramento desses dados, dessas informações, desses dispositivos, e também, em seguida, uma análise do que é um padrão, o que está fora do padrão,
E também é possível gerar relatórios depois dessa análise. Então, a gente consegue ter em formato de relatórios todas essas informações que o Applications Manager vai fornecer. A gente consegue também fazer a automação do inventário, fazendo uma descoberta em massa, uma descoberta da rede e também da descoberta da parte de infraestrutura virtual, como máquinas virtuais, por exemplo. Aqui a gente vai entrar no módulo de conectando os pontos da sua cadeia de distribuição de aplicações com a visibilidade em tempo real. Vamos supor que temos um cenário em que estamos apresentando uma Smart Store, e essa é a infraestrutura dessa Smart Store é baseada na arquitetura de microserviços, como disse a Maria Vitória no começo dessa apresentação. Então, temos diversas aplicações e servidores e banco de dados se comunicando entre eles para trazer uma melhor experiência para o usuário. Num fluxo ideal de uma Smart Store, este seria o caminho que o usuário vai fazer. Então, ele começa, né, na interação com a interface. Depois, aqui é o front-end, então seria a interface, o modo que ele vai visualizar ali a aplicação. Ele vai adicionar ao carrinho o que ele deseja comprar. Então, ele vai para a editar o pedido, né? A forma de pagamento, se ele quer tirar alguma coisa, e então ele vai para o pagamento. E esse é o fluxo ideal. E, inclusive, aqui nós temos que pensar como que essa interface funciona para ser o mais acessível possível para o usuário, para que ele consiga, inclusive, encontrar todas as informações que ele precisa de forma fácil e assertiva. Então, o item de busca, acessar o carrinho, ver de forma fácil onde ele coloca ali o endereço de entrega, escolhe a forma de pagamento e que tudo ocorra da forma mais fácil possível para ele. Então, aqui, a gente vê alguns erros que ele pode enfrentar, né, durante a aplicação. Então, ele vai procurar alguma coisa e a pesquisa é muito lenta. Ou começa a ter falha, ele tenta ali acessar, fazer o login e dá erro para ele acessar. Ou ele tenta selecionar uma forma de pagamento e não dá certo. Ou até mesmo uma finalização da compra, demora muito para carregar, ou ele tenta selecionar ali uma forma de pagamento e não funciona, leva ele para o início da plataforma de novo. Então, aqui são alguns exemplos de que a aplicação não está funcionando da forma ideal, como o fluxo deveria acontecer. E tratando de algumas tecnologias compatíveis com o Applications Manager, supondo, por exemplo, que aplicações foram realizadas usando as seguintes tecnologias. Então, o Applications Manager ele consegue fazer o monitoramento de Java, Node.js, .NET Core, Microsoft.NET, Ruby Rails, Python e PHP. E como funciona o APM Insight? Alguns dados da aplicação, eles são enviados para o APM Agent, né, para o agente do Applications Manager. Esses dados, eles são interpretados como uma instrumentação de código de bytes para o console do Applications Manager. Então, o Applications Manager faz meio que a tradução desses dados para trazer em formato de métricas. Então, nós temos algumas métricas como o Apdex Score, que traz uma pontuação do desempenho dessa aplicação, se está ocorrendo tudo bem com essa aplicação, um tempo de resposta, as solicitações que ocorrem nessa aplicação, algumas transferências de dados e exceções. E a partir dessas métricas, são gerados alertas, mostrando, né, que está ocorrendo alguma coisa de errado. Aqui nós temos algumas métricas de ouro, que é bom a gente ficar sempre atento durante o monitoramento no Applications Manager. Né? Algumas delas são a transferência de dados,
solicitações, né, os requests, o tempo de resposta, uma contagem de erros e as exceções. E como funciona o escalonamento automático na APM Insight. Então, no ambiente em nuvem, né, a gente, ao escalar uma aplicação, novas instâncias são acionadas. Porém, ao reduzir essa aplicação, as instâncias elas não são liberadas e continuam consumindo recursos, ocupando licenças e impedindo a injeção de novas instâncias para o monitoramento. E através desse escalonamento automático, a gente consegue resolver essa situação, incluindo as instâncias não utilizadas no seu ambiente. Nesse momento, eu vou mostrar para vocês um pouco do monitoramento de como funciona o APM Insight dentro da ferramenta do Applications Manager. Aqui nós temos a interface do Applications Manager, certo? E na parte de APM, deixa eu voltar aqui para a tela. E na parte de APM, nós temos o monitor de APM Insight. Então, aqui a gente traz algumas informações de métricas, como o APDEX Score, o Response Time, Requests, Data Throughput e Exceptions. Então, as principais métricas elas já estão disponíveis para visualização. Abaixo também nós temos algumas informações com gráficos, então, tempo de resposta, a lista de transações, lista de erros, contagem por exceções. E nós podemos também acessar outras informações desse monitor. Então, a partir de transações, a gente tem uma visão mais geral sobre isso. Aqui abaixo a gente consegue ter outras informações. Na parte de database, a gente também consegue ver o total de requests, de erros que estão ocorrendo com a comunicação da operação dessa database. Em Traces, a gente tem como traçar um tempo de resposta, o que é chamada externa, exceções, o tempo de CPU também. Então, a gente consegue realmente ver muita coisa usando esse monitor, por exemplo. A parte de exceções, alguns parâmetros da aplicação também. E nós temos alguns desafios a serem enfrentados. Como, por exemplo, esses desafios são mais focados na parte de monitoramento do banco de dados. Então, para acompanhar o status do banco de dados, lidar com a lentidão nas aplicações, lidar com alguns incidentes que ocorrem no banco de dados, identificar as áreas mais problemáticas do banco de dados e também gerenciar um grande volume de alertas, que às vezes é gerado de forma desnecessária. Então, através do Applications Manager, a gente também consegue enfrentar, na verdade, esses desafios. E as informações que você precisa saber para fazer um monitoramento de forma mais eficiente no banco de dados é que é preciso vigiar nessas 4 camadas, que são o nível de SQL, a infraestrutura, a partir de instâncias do banco de dados e as sessões de usuário. E como a gente consegue simplificar esse monitoramento do banco de dados? A gente consegue identificar e rastrear as principais métricas, que são a partir de sessões, trabalhos, deadlocks, status de replicação, tempo de atividade, taxa de transferências, backups e muito mais. Então, com o Applications Manager, a gente já notou que a gente consegue ter uma vasta lista de tipos de monitores que a gente consegue fazer nessa parte do banco de dados. Entender qual é a origem do problema, se a origem do problema está no SQL, se está na parte de código. Certificar que os mecanismos de failover, backup, recuperação de dados estejam em vigor, estejam funcionando. Receber alertas e automatizar ações para resolver os problemas de forma mais ativa e proativa. E planejar as alocações dos recursos e prever tendências de crescimento. Aqui nós vamos falar sobre a inovação e a agilidade através do aperfeiçoamento de sua abordagem de CloudOps. Então, a gente vai entrar um pouquinho na parte de nuvem e aplicações. Migrando do on-premise para a nuvem.
As empresas estão fazendo, né, essa migração para a nuvem, principalmente devido aos seus benefícios, que o on-premise, ele tem um custo muito alto para as empresas, para manter, né, a infraestrutura ali, que é muito cara, e a nuvem possibilita algumas coisas como a escalabilidade, não possui o custo de manutenção, que geralmente fica para a empresa terceirizada ali, que disponibiliza a contratação da nuvem, tem a flexibilidade de acesso, e também tem a possibilidade de você ter o híbrido, que é o on-premise para algumas coisas, né, dentro da empresa, e a nuvem para outros dados que você prefira deixar ali. E também tem o acesso remoto, que, né, trouxe muitas vantagens aí. Então, você pode estar em qualquer lugar, pode estar em um evento, pode estar em uma apresentação com o cliente, pode ter o trabalho remoto e ainda assim ter acesso a dados que com o on-premise você não consegue. Então, essa migração tem acontecido e tem trazido muitas vantagens para as empresas. E o que você precisa acompanhar em cada etapa para fazer essa migração? Primeiro, você precisa fazer um planejamento. Então, o que você quer migrar para a nuvem? Quais aplicações? Você estabeleceu diretrizes de desempenho pré-migração? Então, você precisa entender a disponibilidade da sua nuvem, a capacidade e o desempenho. Então, conversar ali, entender qual nuvem você vai contratar, qual a capacidade, o que os dados, né, dados você vai passar, qual o desempenho, para você não ter nenhum problema ali de gargalo, entender o que talvez você vai deixar no on-premise e fazer todo esse planejamento para não ter nenhum problema ali no percurso de migração. Então, você passa para a etapa de migração. Você pode comparar o desempenho local com o da nuvem? Quais são os possíveis problemas de desempenho que podem ocorrer? Então, tempo de resposta, taxa de erro e identificação de problema. Então, assim, você pode ter problemas de latência, você pode ter alguns problemas ali de tempo, né, de resposta, que pode ser pela distância, que pode ser pela velocidade da internet, pode ter várias coisas ali que podem afetar. Então, você também precisa ter ali uma análise da onde você vai migrar e como, né, vai ser feito isso. Para daí, enfim, você ir para a implementação. Você pode monitorar a integridade e o desempenho de seus serviços em nuvem? Você consegue acompanhar e otimizar os seus gastos com a nuvem? Então, você implementou, mas como você vai acompanhar esses dados? Como que você vai acompanhar o que está ali na nuvem? Quais são os custos? Você precisa, né, escalonar mais a nuvem ou talvez você pegou um espaço que não está sendo utilizado, dá para diminuir a quantidade. Então, como você vai ter esses dados em mão? Como você vai fazer esse monitoramento depois da implementação? Essas são as plataformas compatíveis também com o cloud. Então, nós temos todas essas disponibilidades, que são, né, as plataformas de nuvem mais usadas. E como o Applications Manager vai monitorar os serviços de nuvem e containers, tá? Nós temos os dados da infraestrutura cloud, então alguns dados de infraestrutura cloud aqui. Esses dados serão compilados e serão exibidos numa interface de usuário ou nas aplicações. Então, um administrador ou usuário da solução do console do Applications Manager vai ter acesso, né, a essa parte de dados das interfaces e das aplicações, e através dessas informações será gerado um agregador de métricas, onde uma análise será feita sobre esses dados, e aí a gente consegue também fazer o gerenciamento de falhas. Então, se ocorrer qualquer problema nessas métricas, se a gente notar que tem algum problema ocorrendo com esses dados da infraestrutura de cloud, a gente consegue fazer o gerenciamento dessas falhas através do console do Applications Manager. E o que diferencia a Managed das ferramentas nativas do monitoramento em nuvem?
Então, a gente consegue fazer um monitoramento híbrido e multi-cloud. Então, nós conseguimos fazer o monitoramento se você tiver o on-premise e o cloud, e também de multi-cloud. Então, se você tiver mais de uma plataforma em nuvem, nós vamos conseguir monitorar todas elas. Então, diferentemente das ferramentas nativas que só monitora uma ferramenta específica que você contratou, nós vamos conseguir fazer de todas, sem custos adicionais para monitorar as métricas do servidor de aplicações e de nível de SO, sem custos adicionais para gerenciamento e análise de alertas, e monitoramento de desempenho de aplicações e monitoramento de experiência digital em um único console. Então, você consegue fazer ambas essas funções, né, em um único console. Você não precisa de mais de uma ferramenta para fazer esse monitoramento diferente do desempenho e da experiência digital. E aqui temos alguns serviços AWS, né, do Amazon Web Services, compatíveis com Applications Manager. Então, nós temos o SPC2, ELB, RDS, S3, parte de ECS, Billing, parte de pagamento, SNS, o DynamoDB do banco de dados, SQS, Lambda e EBS. E também conseguimos fazer a parte de descoberta do Azure no Applications Manager. Nós temos até 3 formas de fazer a descoberta desses serviços da Azure. Uma delas é a parte principal, de que a gente faz diretamente do Azure AD. A gente cria o Azure AD e através dele a gente consegue fazer a parte de descobertas usando o Applications Manager. Através da organização da Azure também, provindo de uma conta com credencial. Então a gente consegue também fazer dessa forma. E utilizando o OAuth com o cliente para fazer também a descoberta desses serviços da Azure. Aqui temos também uma lista desses serviços compatíveis com o Applications Manager. Então, a gente tem uma parte de análise, de compute, containers, a parte de integração, a parte de banco de dados também, e a parte de rede e armazenamento. Então, o Applications Manager ele consegue atender diversos fornecedores e tudo num único console. Aqui são alguns problemas que as empresas enfrentam, né, ao contratar uma nuvem. Então, a falta de visibilidade do número de serviços em nuvem utilizados e a falta de controle nos custos quando as instâncias são escalonadas automaticamente. Então, a falta de visibilidade do que está acontecendo ali, do desempenho, do sinal, quais serviços estão sendo usados, o custo acaba deixando a empresa meio que cega do que está acontecendo, ela não tem esse controle. E você consegue fazer essa gestão de custo no Applications Manager. Então, você, né, por meio do Applications Manager, você vai ter disponíveis vários gráficos e dados que você consegue ter essa gestão. Então, você vai ter gestão de custos, você vai ter a gestão do desempenho, o que você consegue ter de despesas, de previsão do que será gasto. Então, você consegue personalizar esses gráficos do que você necessita ter o controle para você criar esse planejamento de como você quer lidar com a sua nuvem, do que você precisa para ter um planejamento dentro da empresa, do que você quer adicionar ali nos seus serviços de nuvem, do que você precisa retirar, do que pode cortar, o que você precisa contratar a mais, né, para você ter esse controle e essa gestão da nuvem. E aqui a gente consegue monitorar também as plataformas de container. Por exemplo, na parte de Docker, o Applications Manager ele vai trazer uma parte de estatísticas gerais, alguns detalhes da memória e estatísticas do Docker, né, como a memória, a rede, configuração. Na parte de Kubernetes, nós temos os detalhes do namespace, nós e pods, detalhes do serviço em implantação e de volumes persistentes.
Na parte do OpenShift, nós também trazemos a parte de detalhes do cluster, nós e pods, detalhes do projeto, detalhes do container, detalhes de serviço e implantação e uma réplica de trabalhos e declarações PV. Então, a gente consegue notar como ele é, né, multifornecedor também. A gente consegue fazer monitoramento de todos esses containers usando o App Manager e também, novamente, num único console. Não é necessário abrir mais de um console, mais de uma solução para ter essas informações desses containers. Também realiza integração com o Proteus, tá? Através de uma API do Prometheus, integração do Prometheus. Então, ele faz a integração usando uma API do Prometheus exposta. Nós vamos fazer o monitoramento da experiência digital, que é basicamente monitorar a experiência do usuário, porém, nos meios digitais. Então, se você tem um website, se você tem um blog, se você tem uma aplicação, tudo que envolve os meios digitais que o seu usuário tem acesso, você precisa monitorar para entender como está sendo a experiência dele, como ele está usando e se ele está recebendo tudo o que deveria para a experiência ser a melhor possível e para ter a melhor qualidade possível. Então, essas são algumas métricas que devem ser analisadas na experiência digital. Então, as suas URLs, o conteúdo do site. Então, o conteúdo do site, ele é bom, ele é acessível, está ranqueando dentro do site de forma organizada, visualmente é bem organizado, o certificado SSL, então é um site que tem criptografia, é um site seguro, velocidade de carregamento da página, é um site que está carregando bem, está carregando rápido, porque se vocês já devem ter passado por isso, o site começa a demorar muito para carregar, você vai para outro site, você vai procurar informação em outro lugar. Reputação da marca também conta muito. Se você vê que é um site confiável, que é uma boa reputação, você tende a sempre voltar para aquele site para procurar mais informações. Então, todas essas métricas são muito importantes para você continuar monitorando. E, como esse monitoramento da experiência digital pode te ajudar? Aqui nós temos um esquema que é da perspectiva do usuário. Você pode ter todas essas fases da sua aplicação funcionando bem. Porém, na sua visão, eles estão funcionando. Mas aqui no final, o usuário tem uma dúvida se isso está funcionando bem ou não, se está funcionando bem ou se ele tem uma qualidade realmente boa. Então, você tem que descobrir por que ele está com essa dúvida. É uma interface que talvez não foi tão intuitiva? É uma latência que demorou ali para carregar? São os dados que não foram gerados? O que fez que ele tivesse essa dúvida ali no final? O que gerou que a experiência dele não foi tão boa pela visão dele? Então, quando você faz esse monitoramento da experiência digital, você acaba gerando dados que te ajudam a ter essa perspectiva do usuário. Então, vamos entrar para o monitoramento sintético. O monitoramento sintético, ele é uma análise e testes que você faz antes de gerar uma aplicação. Então, ele testa os recursos quanto ao seu desempenho em regiões geográficas em ambientes de pré-produção, monitora o desempenho de serviços de terceiros, inclusive usando testes AB, detecta componentes que tornam sua página web mais lenta e recebe alertas, compara seu serviço com os concorrentes e rastreia violações de acordo com o nível de serviços, SLA. O monitoramento sintético, como ele é um teste, ele não vai acontecer com usuários reais. Eles vão ser dados gerados a partir de testes feitos por máquinas. Então, isso tudo é feito antes do lançamento da aplicação. Entendendo a experiência do usuário em tempo real.
Aqui, daí, nós vamos depois que a aplicação realmente é lançada. Então, aqui os testes serão feitos com a experiência do usuário em tempo real. Então, os usuários estão tendo problemas para se inscrever em serviços, lidando com a experiência de usuários flutuantes entre regiões geográficas, navegadores, ISPs, dispositivos e etc. Problemas para identificar áreas que precisam de melhorias. Então, com o usuário em tempo real, você vai verificar o que o monitoramento sintético não conseguiu identificar. Então, aqui nós vamos ver como a experiência do usuário está realmente acontecendo. No monitoramento sintético, deu tal questão, nós corrigimos. No monitoramento do usuário real, isso realmente foi corrigido? O usuário está tendo realmente uma boa experiência? Não. No monitoramento sintético, por exemplo, deu que a página estava sendo carregada com uma boa velocidade, mas no monitoramento do usuário em tempo real, deu que em tal região essa página não está funcionando. Então, agora a gente vai ter essa informação real e nós vamos consertar isso. Então, essa basicamente é a diferença. O monitoramento sintético vai fazer os testes antes e depois o do usuário real, nós vamos confirmar se realmente esses testes deram certo ou não com dados críveis. E como que o Real User Monitoring, né, o monitoramento do usuário real, ele consegue ajudar. Então, a gente consegue entender as experiências do usuário usando navegadores, né, dispositivos, os provedores de ISP e as partes de regiões geográficas. Por exemplo, ele está tentando acessar uma aplicação numa área remota, onde a conexão não é tão boa. Então, através desse monitoramento, a gente consegue entender qual é o problema que esse usuário está tendo. Se é na conexão dele ou se é na conexão da aplicação que ele está tentando fazer esse acesso. Medir a satisfação dos usuários e tomar as medidas necessárias para melhorar. Então, a gente também consegue, através de algumas métricas, medir a satisfação do usuário final, né, do usuário real, e entender o que pode ser melhorado na aplicação, no dispositivo, no site, por exemplo, para que o usuário tenha um melhor acesso, uma melhor experiência. Isolar as transações da web que contribuem para as experiências ruins do usuário e corrigir e ajustar o desempenho de aplicações web. Então, a gente consegue também isolar essas transações, identificar qual é o problema na transação e, assim, uma vez corrigido, a gente consegue também trazer para o usuário uma experiência melhor, corrigindo, né, e ajustando esse desempenho também das aplicações web. Capture insights sobre recursos de domínio e monitore sessões reais de usuário com análises. Então, tudo que o usuário faz é através desses sites, nesses dispositivos, a gente consegue ter uma análise, seja da parte de domínio e das sessões também. Agora eu vou compartilhar com vocês um pouco dessa parte do Real User Monitoring na ferramenta do Applications Manager. Então, aqui, de novo, voltando para a home do Applications Manager, na aba de monitores, note que a gente tem muitos monitores aqui, e aqui para baixo nós temos o Real User Monitor. Abrindo esse monitor já criado, a gente consegue ter detalhes sobre, né, a utilização, né, simulando um usuário real mesmo. Então, aqui a gente tem informações quanto à saúde do monitor, a disponibilidade, né, quanto por cento de disponibilidade, quanto tempo que o usuário conseguiu acessar esse dispositivo, esse site. Nós temos aqui também, em forma de gráfico, né, essa disponibilidade, um histórico da disponibilidade nas últimas 6 horas, uma parte de performance também na parte de, né, durante 6 horas, nas últimas 6 horas. A gente consegue também fazer, né, setar esse monitor na aplicação, para que traga dados dessa aplicação simulando o Real User Monitor, e de forma bem simples, é só mesmo copiar essa parte do script e colocar no seu website ou na sua aplicação, para que a ferramenta faça a comunicação com a aplicação. Então, através desse script, a gente consegue trazer dados e métricas importantes da aplicação que a gente gostaria de fazer o monitoramento usando o Real User Monitor. Na parte de sumário, a gente também tem a parte de Apdex Score, uma média de tempo de resposta,
visualizações de página, então o número de vezes que os usuários visitaram a página num período de tempo, e o erro de contagem. Abaixo a gente tem a parte de visualização geográfica, então, por exemplo, nos Estados Unidos, aqui, só um exemplo, a gente teve, né, um Apdex Score de 1, um tempo de resposta médio, quantidade de views da página. Então, através dessa parte geográfica, a gente consegue ter uma noção também da utilização desse monitor. Parte de gráfico do tempo de resposta. Aqui são as informações que temos, né, as métricas que temos acima, mas em forma de gráficos. Parte de a página de visualização de páginas e transações de dados. Aqui já é mais focado mesmo para a parte geográfica do Real User Monitoring. Abaixo a gente tem também um sumário por região, então aqui, por exemplo, traz algumas regiões e os seus dados. A parte de browser, então, por exemplo, se um usuário está, né, o Real User Monitoring vai fazer essa parte de monitoramento de um browser, do navegador, então o tempo de resposta do navegador, aqui ele faz um comparativo entre os navegadores, então qual é o tempo de resposta do Chrome, do Edge, do Firefox. Aqui também é um comparativo entre esses navegadores. E a gente também tem, né, as duas formas de visualizar essas informações, tanto em gráfico quanto em números. Então, a gente tem aqui um tempo de resposta, a contagem total e das transações também. Conseguimos ver também a partir do tempo de resposta por dispositivo. Então, aqui ele traz alguns sistemas operacionais por dispositivo e um comparativo de uso entre eles. Da mesma forma, né, ele traz também em formato de gráficos, mas se a gente quiser ver essa informação como porcentagem e número, a gente consegue ter também essa informação aqui abaixo. Aqui são algumas web pages, então a gente consegue ver a partir de transações web, também usando esse Real User Monitoring, também com os mesmos dados aqui abaixo. A partir de sessão de usuários, então, por exemplo, aqui ele vai trazer o User ID, o nome do usuário, qual browser que ele estava utilizando naquele momento, qual dispositivo que ele estava usando naquele momento, a sua região. Então, a gente também consegue fazer uma análise em cima dessas sessões de usuário. Então, aqui, por exemplo, nós temos 5 usuários totais, num total de 6 sessões, e aí ele traz uma média também de cada tempo de usuário, cada sessão de usuário. E aqui na parte de recursos, a gente tem, né, outras informações também sobre essa parte do monitoramento de usuários reais. Alguns prêmios e reconhecimentos do Applications Manager. Então, o Applications Manager está no quadrante mágico da Gartner. Também recebeu aí quase 5 estrelas na parte de Customer's Choice do Gartner e outros reconhecimentos também. E é isso. Para finalizar, a gente deixa aqui um episódio do podcast que nós temos, que esse episódio é sobre a tecnologia e experiência do usuário. Então, se vocês tiverem interesse para assistir, nós trazemos vários insights sobre como aumentar a experiência do usuário com tecnologia, sobre aplicações, como o papel do desenvolvedor numa aplicação mais intuitiva, como uma aplicação é importante na experiência do usuário, e também deixamos nossas redes sociais e nossos sites aí para vocês darem uma olhadinha. E se vocês tiverem aí alguma pergunta, peço para vocês enviarem aqui na aba de perguntas, porque aqui no nosso chat a gente pode deixar passando alguma coisa. E é isso. Alguma pergunta? Lembrando também que é importante para nós a sua avaliação, né, avaliação da empresa no Gartner Peer Insights. E aí vocês, né, através do QR Code da Gartner, vocês também conseguem ganhar um bônus. Então, faça uma avaliação do Applications Manager e da Manage Engine também, super importante. Respondendo a pergunta do Pedro, no End User Monitor, consigo tirar um relatório dele? Sim, é possível você extrair alguns relatórios desse monitor. Deixa eu compartilhar aqui na parte da ferramenta, que fica até mais intuitivo e fácil de ver. Na parte de relatórios, nós temos diversos tipos de relatórios que podem ser extraídos, né, no Applications Manager, mas nós temos a parte de End User Monitoring, que são relatórios focados para essa parte.
Então, aqui a gente consegue ter, por exemplo, relatórios de disponibilidade, de saúde, né, a disponibilidade e resposta por locação. Então, dependendo da região em que tiver o usuário, a gente consegue também puxar essas informações, tá? E, ao menos, são essas mais focadas, né? A partir de sumário também, dessas locações. Mas essa aqui são algumas opções. A gente até conseguiria fazer um relatório personalizado, aí mais profundo sobre o que gostaríamos de ver quanto a esse monitor, tá bom? Mais alguma pergunta? Podemos chamar como uma ferramenta de monitoramento bem focada na parte de aplicações e desenvolvimento. Ele traz muitas informações quanto à parte das aplicações, do banco de dados, transações. A Manage Engine conta com mais 2 soluções também bem focadas nessa parte de monitoramento, que é o Op Manager Plus e o Site 24/7. Então, inclusive, no Op Manager Plus, a gente consegue também fazer uma integração com o Applications Manager. Então, a gente consegue aí fazer um monitoramento completo e, digamos, até full stack do ambiente, fazendo, né, a parte focada na infraestrutura de rede e também na parte de aplicações. Então, é quase uma ferramenta, é uma super ferramenta de monitoramento. Mais alguma pergunta? Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, nós vamos encerrar por hoje. Muito obrigada pela participação de todos. Exatamente, Denilson, exatamente. Ela ajuda bastante nessa parte de compliance, relatórios, é bem completo. E é isso, também gostaria de agradecer o tempo de todo mundo que participou aí desse Masterclass. Mês que vem estamos de volta com mais um Masterclass de ITOM, certo? Muito obrigado a todos, tenham um ótimo dia. Obrigada, até o próximo.